E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Panelinha do Bai. As outras partes desse vídeo estão aí na descrição e hoje nós vamos continuar com mais uma treta impecável que tá acontecendo. A nossa história continua enquanto as pessoas estavam fora da casa do Bai falando que o Zhang se trancou dentro de casa por mais de um mês. Ele acabou de compreender um pouco da pílula da parede e eles questionam se ele realmente é capaz de refinar um elixir de grau 4. O adivinho escuta que todos os recursos vegetais foram enviados para o Zhang e ele não consegue entender por que o setor dá tanta importância para o seu refino. Então, as coisas começam a dar errado e o refino do Zhang sai pela culatra. Enquanto a June assiste, ela fica chocada ao ver que o refino de elixir pode ser muito assustador. O Bai ainda estava fingindo ser o Zhang e ele fala que ele mal consegue sobreviver ao refinamento fracassado e começa a se perguntar o que estava dando errado. Ele tem certeza de que houve um erro durante o refinamento de potência e acha que o problema aconteceu quando o elixir estava tomando forma. Ele percebe que a pílula se desfez de dentro para fora. Dessa vez ele determina que deve ter algo a ver com um ar que absorveu. O Bai dá outra chance, mas ele faz isso com algumas palavras para neutralizar o ar. Ele estava muito mais confiante dessa vez. Só que ele fica chocado ao ver que a fornalha vai explodir de novo. As coisas estavam bem complicadas pro lado do Zhang, que estava destruindo tudo, as pessoas estavam em pânico. O mestre adivinho quer lutar contra o Zhang, mas ele é atingido por uma fornalha. A preocupação da June aumenta quando ela percebe que, se isso continuar, nem mesmo ela será capaz de suprimir a fúria que todos vão ter do Bai. O Bai mostra sua determinação enquanto tenta refinar o elixir de novo, e ele fala o quão grande é o setor da corrente sanguínea. Não uma única pessoa veio para desafiar ele, mas sim muitas pessoas do setor. Ao mesmo tempo, o Bai estava certo de que o refinamento será o que fará o elixir de grau 4 acontecer, mas ele estava errando. O ciclo vicioso dele falha e durante o refinamento o caos continua a acontecer e atinge o seu pico quando nós vemos o cultivo acontecendo. O Song, que estava na cachoeira meditando e treinando, é interrompido e ele decide que é hora de agir. O Ji se pergunta se o Zhang estava exagerando um pouco, mas o patriarca Song pensa que é assim mesmo que um discípulo do setor sanguíneo deve se comportar. Isso era tão diferente quanto outros elixires refinados. É como água morna, mas quando o Zhang refina elixires, acontece um trovão contínuo no céu e uma energia surpreendente. A June é acreditada por cuidar do Zhang porque o patriarca fica feliz em ver como ele é pouco ortodoxo. O Bai continua refinando e pensa que tem uma boa chance dessa vez, desde que ele faça exatamente o que ele estava fazendo por mais uma hora. No entanto, ele não consegue porque é atacado pelo Song. O Bai consegue evitar o ataque enquanto também protege o seu refino. O Song não quer permitir que o Zhang fale e apenas parte para o ataque. O Zhang faz o possível para proteger o caldeirão, mas estava bem difícil porque o Song tornou como seu objetivo destruir o caldeirão. O Zhang faz um bom trabalho protegendo ele, mas percebe que a sua temperatura estava começando a cair. O Song persiste, então o Zhang explica que se o Song não parar, então ele terá que parar de se segurar. O Song ganha vantagem quando ele quebra o caldeirão, fazendo ele começar a explodir, mas fica chocado quando o Zhang o devolveu para ele. Então o Bai chega percebendo que a resposta, a chave para isso não é neutralizar o ar dentro da fornalha, mas sim secar ele e deixar ele se dispersar lentamente. Enquanto o Song quer prejudicar o Zhang, a June chegou e o Song não quer acreditar que a sua irmã estava protegendo alguém que trouxe tanta destruição para o setor de corrente sanguínea. Mas ela explica que o Zhang não estava fazendo isso de propósito, isso é tudo apenas parte da dificuldade em refinar elixires, e ela explica que o patriarca pensa a mesma coisa que o Zhang e ele estava feliz de estar ali. O Bai estava sendo bem compreendido no setor da corrente sanguínea e o Song é mandado para casa. Ele sai dali, mas explica que estará de volta para derrotar ele quando a paciência do patriarca se esgotar. O Zhang fala que era inocente, mas a June explica que o Song estava certo sobre o patriarca e quer que ele seja mais cauteloso para conseguir fazer o grau de elixir. Algum tempo depois, o Bai ainda estava refinando e as pessoas na cidade estão maravilhadas em ver que a chuva que estava caindo tem uma fragrância inesperada. Mas a chuva também tem efeitos colaterais inesperados, então as pessoas têm que ficar indo no banheiro o tempo todo.
Um pouco mais tarde, todos os banheiros foram destruídos e o único que estava restando era na casa do Song. Ele estava muito acabado e jura que vai ter vingança. O tempo se passa e a June avisa que eles estão perto do prazo que o patriarca estabeleceu. Além disso, Liu Zhang causou grandes danos ao setor e se ele não tiver nada para mostrar, então ele será severamente punido. Liu Zhang continua tentando dizer algo, mas ela o interrompe mais uma vez para afirmar que tudo ficará bem, porque não importa o resultado, ela sempre o protegerá. Mas ele finalmente consegue falar e revela que conseguiu refinar o Elixir. O patriarca chega para examinar as pílulas e determina que todas as 5 são elixires de grau 4 de alta qualidade. Ele estava extremamente satisfeito com o resultado talentoso do Liu Zhang para refinar pílulas, e ele fala o quão incrível é essa contribuição para o setor e anuncia que a partir de agora Liu Zhang tem o mesmo status que os descendentes da família Song. O adivinho que estava ali próximo escuta tudo e anuncia a todos que o demônio da praga Liu Zhang finalmente terminou de refinar os elixires. Já que tudo acabou, todos correm para retornar ao pico. Naquela noite Liu Zhang festeja com os grandes anciões dos outros picos. Como eles querem se relacionar com membros do setor, Liu Zhang age como um convidado de honra, mas ele opta por não beber nada. Então outro ancião revela que as pílulas que ele refinou são muito benéficas para todos os picos. Motivo pelo qual eles estão se encontrando é para explicar que uma grande guerra estava chegando, então todos querem se unir como um clã, e o Liu Zhang concorda com isso. O Liu Zhang explica que ele precisa se encontrar com a June mais tarde, então ele não pode beber. Mas todos nós vemos que ele não resistiu e ele bebeu muito. Ele estava cambaleando pelo caminho e ela parece um pouco chateada porque ele estava atrasado. Ela continua dizendo que estava ciente de que outros anciões estavam interessados em ele se juntar a eles, mas lembra ao Liu Zhang que ele pertence ao Pico do Meio. Ele agora tem o mesmo status que os descendentes de Song e desde que ele não retrate o setor que nunca mudará, ela dá a ele um item para provar isso. Mas eles acabam nos braços um do outro. O momento é interrompido pelo Song, e a June instantaneamente afirma que o Liu Zhang deve ser ensinado sobre a dignidade de um grande ancião, porque não pode fazer isso. Ele desrespeitou um superior e ela ordena que ele limpe o Pico do Meio como punição. Não era para ele abraçar ela. Depois que o Bai faz isso, o pessoal que estava observando ele de longe diz que ele estava recebendo o que merece por flertar com uma grande ancião. Ele fica até que feliz em saber disso e ele até tem que limpar o banheiro. O adivinho se junta ao pessoal que estava zoando ele, mas o Bai usa sua pílula incrível que causou o crescimento do cabelo em todos. Isso faz eles saírem correndo, e o Bai revela que na verdade era apenas uma pílula normal para aumentar a chave. Ele estava um pouco chateado, afirmando que não fez nada e que a June foi longe demais. Os outros grandes anciões se revelam ali, e o Liu Zhang se pergunta se eles estavam lá para zombar dele também. Os anciões dão risada, enquanto explicam que eles não estão lá para zombar de ninguém. Na verdade, eles estão lá para salvar ele. Eles explicam que há certos assuntos que eles deveriam ter contado a ele. Membros do setor anteriores que tentaram ter algum relacionamento com a June foram castrados vivos por ela. Até mesmo o mestre de sangue do pico quase se tornou uma vítima. O Liu Zhang se pergunta se eles simplesmente vieram lá para o assustar. Mas eles afirmam que são todos amigos íntimos dele, não querem ver ele tão infeliz e querem que ele venha com eles para os seus 3 picos para que ele possa refinar as 4 pílulas para eles. Eles proclamam que querem principalmente o libertar das garras da June, mas instantaneamente começam a pedir pílulas extras que querem que ele refine. Tá na cara que os 3 nunca podem se dar bem, e enquanto parece que eles estão prestes a lutar, eles decidem jogar pedra, papel, tesoura, ao invés de lutar de fato, para ver quem vai receber a pílula refinada. Isso não resolve as coisas, porque eles começam a oferecer vários presentes diferentes ao Bai e técnicas de refinada do corpo. Enquanto discutem como isso é uma oportunidade perfeita para aumentar ainda mais a sua influência no setor da corrente sanguínea, o Liu Zhang expressa sua preocupação sobre como coisas ruins sempre acontecem quando ele refina elixires. Mas os anciões garantem que ele pode causar estragos o quanto quiser e eles não dirão nada. O Liu Zhang fica intrigado, mas nessa hora a June chega mais uma vez para relembrar eles de que o Liu Zhang é um membro do Pico do Meio. Ele é dela até a sua morte. Ela pede a confirmação disso pro Bai, mas as palavras são bastante assustadoras para ele e ele se lembra do aviso dado a ele pelos outros anciões.
Ele sai correndo o mais rápido que pode, concordando em fazer as pílulas dos outros anciões, e a June diz para ele nunca mais voltar. O grande ancião do pico do cadáver estava ansioso para ver o Zhang começar a refinar as pílulas, mas o Zhang quer ter certeza de que ele não terá nenhum problema por qualquer contratempo que possa ocorrer a partir disso. O ancião concorda em assumir total responsabilidade e os dois vão para a poça de sangue onde os fantoches já foram preparados. Tem um boneco verde ali que foi prometido a Zhang e ele estava lá. E os outros afirmam que é o mesmo que o Zhang criou anteriormente. O Zhang recebeu a fórmula da pílula e os ingredientes medicinais. A bolsa também contém os materiais raros e especiais. O ancião anuncia aos discípulos do Pico do Cadáver para não entrar na oficina de levantamento de cadáveres por algum motivo. Ninguém tem permissão para interromper o trabalho do Zhang e qualquer um que fizer isso será executado. O Zhang começa e o Sen assiste de fora desapontado porque ele acabou de terminar de reconstruir a oficina. De volta para dentro, o Bai lê o processo muito complicado para fazer a pílula de fantoche e fica surpreso ao ver que essa pílula ajudará o fantoche negro do mestre de sangue a alcançar diretamente o estágio de fantoche voador. O seu poder será comparável ao reino de formação do núcleo e pode então ser usado para controlar todos os fantoches no setor. Infelizmente, isso certamente colocará o setor espiritual em mais perigo. E alterar a potência da pílula seria muito óbvio, porque a única maneira de evitar essas coisas é dar a si mesmo a autoridade de controlar sem alterar a potência. O Bai usa o que aprendeu ao compreender a parede de pílulas, e ele se lembra de como todos os seres estão agora à sua disposição. Sendo esse o caso, o Bai decide transformar o boneco verde em uma fornalha de comprimidos para preparar a pílula do fantoche. O primeiro passo para refinar a pílula é fácil, mas ainda requer precisão absoluta. Ele cria rachaduras em todos os fantoches e insere a pílula no fantoche verde. O Xian observa de fora enquanto o chão treme e ele percebe que o Zhang provavelmente vai destruir a oficina de novo. Lá dentro, o Bai determina que algo estava errado e acha que o líquido de sangue estava contaminado. Ele estava na etapa final, então ele deve correr para purificar o sangue. Ele consegue fazer isso bem a tempo e termina o primeiro estágio de refinamento, e apesar de todos os obstáculos, ele percebe que a energia negra começou a se dispersar. Ele se pergunta se o pico do cadáver vai ficar bem. Quando a fumaça preta se espalha, o pessoal que estava vendo tudo começa a ter visões. O Xian determina que a fumaça estava causando alucinações em todos, independente do seu nível de poder, e fala que o grande ancião vai ter que lidar com isso. Ele dá ordens para que o ancião seja informado, mas ele não percebe que ele estava falando com uma pedra. O grande ancião eventualmente retorna por conta própria e se pergunta se o refino da pílula do Zhang poderia ter causado todo esse caos. Ele não acha que é tão ruim assim, mas nós vemos que ele também estava prestes a inalar a fumaça. Os outros grandes anciões escutam sobre a situação e percebem que os rumores sobre o refino do Zhang são realmente verdadeiros. No pico do meio, a June estava furiosa acreditando que o Zhang nunca apreciou seus esforços. Ela fala que ele estava florescendo e se empolgando com seu sucesso. Então ela cita sua magnificência para impedir que os outros tenham ciúmes dele. Ela admite que foi longe demais fazendo ele recolher o lixo, mas dói pra ela pensar que ele não corrigiu seu erro e até conspirou com os outros. Ela espera que ele nunca volte e afirma que ela não precisa dele pra nada. De volta ao Bai, ele chega à parte mais crucial e começa a realizar a reversão de sangue refinado de fantoche. Ele vai separar o sangue da reversão da pílula de aumento. O processo é um pouco cansativo, mas ele consegue fazer isso. Ele afirma que dará essa pílula secundária e manterá a pílula primária para si mesmo. O Bai diz ao grande ancião que ele tinha acabado, mas ele se assusta ao ver que um alucinógeno se espalhou pelo pico do cadáver. Ele percebe que foi por causa da fumaça preta e faz o máximo para salvar o máximo de pessoas que pode. O Xian é o primeiro a acordar e percebe que ele estava apenas conversando com uma pedra. Ele fala que o Zhang é o único não afetado, então ele precisa relatar isso imediatamente, porque tudo estava conectado. Mas quando eles olham pro alto, eles só conseguem ver o grande ancião que estava tendo alucinações. O Xian usa o seu fantoche para atacar o ancião e afirma que eliminou o mal pro bem do setor. Então o ancião parece ter a mente clara de novo. Enquanto se aproxima furiosamente do Zhang, ele lembra da sua promessa de não responsabilizar ele pelo que viesse a acontecer. O ancião a ataca de qualquer maneira sem ligar para nada. Mas a June
estava bem ali perto de olho e ela tenta ir deter, mas ele diz que vai fazer isso sozinho, mostrando o elixir que ele fez. O ancião para seu ataque e implora pelo elixir, mas o Zhang explica sua preocupação de que o ancião se volte contra ele assim que o tiver. O Zhang ameaça destruir o grau do elixir, mas o ancião pede desculpas e concorda em parar. Mas ele tem medo que seja tudo falso, então o Zhang simplesmente dá a ele. O ancião fica maravilhado com uma lendária pílula de criação de fantoche de sangue grau 4 e percebe que seu pico se elevará acima de todos os outros. O Bai pensa em como, uma vez que a pílula secundária for usada, ele consumirá a pílula principal e todos os fantoches do setor obedecerão às suas ordens. A June, que estava lá no alto, se virou e foi embora. Algum tempo depois, o Zhang retorna ao pico do meio e a June quer que ele reconheça o seu erro. O Zhang quer dar a pílula de presente para ela, mas ela diz que, mesmo se fosse de nível 10, ela rejeitaria. Os dois começam a brigar e a June diz que ela não será manipulada por ele. Ele a fez de boba indo contra ela e ela se recusa a perdoar ele. A June se arrepende de colocar a sua fé nele e os dois quebram o frasco, revelando o elixir dentro dela. Ela fica maravilhada com a pílula da fragrância espiritual e o Zhang explicou que, para ele conseguir fazer uma pílula perfeita, ele ficou sem os ingredientes que precisava do setor de sangue. Então é por isso que ele foi buscar os ingredientes no pico do cadáver. Ele fez tudo isso para refinar essa pílula para a pessoa que ele deseja oferecer o seu máximo. Eles se machucaram demais para continuar o relacionamento. Então o Zhang afirma que, de agora em diante, ela é a grande anciã e ele é o Zhang. Só isso. Mas ela o impede de sair, mas não consegue falar nada, então ele simplesmente se despede dela e vai embora sem falar qualquer coisa.